Boa noite, meu nome é Priscila Camargo, faço parte do Grupo Ágape. Nós iremos apresentar a vocês um documentário falando sobre economia de mercado versus economia centralmente planificada. Economia pode ser definida como a ciência social que estuda como o indivíduo e a sociedade decidem utilizar recursos produtivos escassos na produção de bens e serviços, de modo que irão distribuí-los entre várias pessoas e grupos da sociedade, com a finalidade de satisfazer as necessidades humanas. Pode-se dizer que o objetivo do estudo da ciência econômica é a escassez, ou seja, como economizar recursos. A escassez surge em virtude das necessidades humanas ilimitadas e da restrição física de recursos. A questão da escassez e problemas econômicos fundamentais são o que, quanto produzir, como e para quem produzir. Para resolver esses problemas, existem duas principais formas de organização econômica. Primeira, economia de mercado descentralizada. Segunda, economia planificada centralizada. Na economia de mercado, o fator de produção é privado. Na economia centralmente planificada, o fator de produção pertence ao governo. Olá, meu nome é Vivian e vou falar sobre o funcionamento de uma economia de mercado. A economia de mercado pode ser analisada por dois sistemas: sistema de concorrência pura, sem interferência do governo, e o sistema de economia mista, com interferência do governo. No sistema de economia pura ou perfeitamente competitiva, predomina o laissez-faire, onde milhares de consumidores e produtores têm condições de resolver os problemas econômicos fundamentais como que guiados por uma mão invisível. Isso se torna possível mediante o chamado mecanismo de preço, promovendo o equilíbrio nos vários mercados da seguinte forma: se houver excesso de oferta ou escassez de demanda, formam-se estoques nas empresas que serão obrigadas a diminuir os seus preços para escoar a produção. E no caso de haver excesso de demanda ou escassez de oferta, formam-se filas com a concorrência entre consumidores pelos escassos bens disponíveis. Agora eu vou falar sobre as imperfeições do sistema de economia pura. No caso, trata-se de uma grande simplificação da realidade. Os preços nem sempre flutuam livremente ao sabor do mercado, em virtude de fatores como força dos sindicatos sobre a formação dos salários, o poder dos monopólios e oligopólios sobre a formação de preços no mercado, não permitindo que a sociedade consuma a quantidade de bens e serviços que deseja. O governo que continua fazendo a sua parte através de intervenção via impostos, subsídios, tarifas e preços públicos como água, energia, entre outros, política salarial, fixação de preços mínimos, congelamento e tabelamento de preços, impostos e subsídios e política cambial. E por fim, o mercado que sozinho não promove perfeita alocação de recursos, nem promove perfeita distribuição de renda. Boa noite, meu nome é Tatiana e vamos falar da concorrência mista. No final do século XX, quando se tornou-se mais presente a força dos sindicatos, monopólios, o associado a outros fatores como o desenvolvimento do mercado de capital e do comércio internacional, a ocorrência tornou-se mais complexa. A ocorrência de uma grande crise econômica, qual seja a depressão nos anos 30, mostrou que o mercado sozinho não garante que a economia opere sempre com pleno emprego de seus recursos, evidenciando a necessidade de uma atuação mais ativa do setor público rumo às atividades econômicas. Basicamente, a atuação do governo justifica-se com o objetivo de eliminar as chamadas de distorções alocativas e distribuições e de promover melhorias do padrão de vida na coletividade. Isso pode dar-se da seguinte forma: atuação sobre formação de preços, corrigindo externalidades, tabelamento, fixação de salários mínimos, preços mínimos, taxas de câmbios e taxas de juros. E também os serviços públicos, tais como iluminação, água e saneamento básico. Há também o financiamento de bens pelos estados que não são vendidos, como
educação, justiça e segurança, além da compra de bens e serviços do setor privado, onde o governo é isoladamente o maior agente do sistema, portanto, o maior comprador de bens e serviços. Boa noite, meu nome é Janaína. Eu vou falar para vocês do funcionamento de uma economia centralizada. No sistema de economia centralizada ou planificada, a forma de resolver os problemas econômicos fundamentais, ou seja, a escolha da melhor alternativa, é decidida por uma agência ou órgão central de planejamento, e não pelo mercado. A propriedade dos recursos, chamados de meios de produção nesses sistemas, é do Estado, ou seja, os recursos são de propriedade pública. Os meios de produção incluem máquinas, edifícios, residências, terras, entidades financeiras e matérias-primas. Os meios de sobrevivência pertencem aos indivíduos, como roupas, carros, televisores e etc. Na economia de mercado, como vimos, prevalece a propriedade privada dos fatores de produção. A agência ou Burial Central na antiga União Soviética, a Gosplan, realiza um inventário dos recursos disponíveis e das necessidades da sociedade e fez uma seleção das prioridades de produção, isto é, estabelece metas de planejamento na antiga União Soviética, os chamados planos quinquenais. Esse órgão respeita em parte as necessidades do mercado, mas está sujeito às prioridades políticas dos governantes. Uma economia centralizada apresenta ainda as seguintes características. A primeira, o papel dos preços no processo produtivo. Os preços representam apenas recursos contábeis que permitem o controle da eficiência das empresas, ou seja, os preços são apenas escriturados contabilmente. As empresas têm cotas físicas de matérias-primas, por exemplo, mas não fazem nenhum desembolso monetário, apenas registram o valor da aquisição como custos de produção. O segundo é o papel dos preços na distribuição do produto. Os preços dos bens de consumo são determinados pelo governo. Normalmente, o governo subsidia fortemente os bens essenciais e taxa os bens considerados supérfluos. O terceiro e último é a repartição de lucro. Uma parte do lucro vai para o governo, outra parte é usada para investimentos na empresa, dentro das metas estabelecidas pelo governo. A terceira parte é dividida entre os administradores, os burocratas e os trabalhadores como prêmio pela eficiência. Se o governo considera que determinada indústria é vital para o país, este setor será subsidiado, mesmo que apresente ineficiência na produção ou prejuízos. Olá, eu sou o Fabiano e vou falar agora sobre a realidade dos fatos. Vamos sair da teoria e vamos ver a realidade de hoje. A Coreia do Norte é uma economia centralmente planificada que vem mudando seus conceitos econômicos. A ausência total de liberdade, carros quase não há, somente para o alto escalão. Os trabalhadores usam transportes coletivos, um modelo urbano que até parece perfeito, inspirado na arquitetura da antiga União Soviética. Porém, é fora da capital que se vê a realidade dos fatos. Trabalhadores tentam extrair o máximo em mínimas condições de trabalho. Não se vê máquinas agrícolas ou caminhão. O serviço militar é obrigatório para homens e mulheres, que recebem uma ração de 300 gramas por dia por isso. Porém, isso representa metade do recomendado pela Organização Mundial da Saúde. Por causa das constantes crises de fome, o governo vem fazendo vistas grossas no comércio paralelo, onde em alguns lugares pode até se comprar com moedas estrangeiras. Essa abertura está sendo vista pelo cenário mundial como um sinal de que a Coreia do Norte não se sustenta isoladamente. À medida que se abre para o mundo, o povo tem informação. Isso pode mudar a história desse país, pois o que move esse país é o conformismo da ignorância desse povo. Agora veremos uma economia que há 3 décadas vem deixando de ser uma economia planificada para se tornar uma economia de mercado. A China é um gigante que não para de crescer, passando agora um outro gigante, o Japão, se tornando uma segunda maior economia do mundo. Com 3 décadas de expansão contínua, onde antes tinha uma economia planificada, inspiradas nos velhos e fracassados moldes da antiga União Soviética, está no seguinte ranking. Em primeiro lugar está os Estados Unidos, com um PIB próximo a 15 trilhões de dólares, seguido pela China. Em terceiro lugar o Japão, em quarto lugar a Alemanha e em nono lugar o Brasil. Parte ainda do país é muito pobre e o PIB per capita, ou seja, de cada chinês, é de 3.600 dólares por ano.
Um japonês tem 10 vezes mais, um americano 13 vezes e um brasileiro 3 vezes maior. Porém, a China tem um longo prazo a percorrer e o que eles fizeram em 3 décadas foram surpreendente. Fica claro que uma economia planificada não pode sobreviver sozinha. É uma questão de tempo para que todas elas venham se tornar uma economia de mercado, deixando de serem fechada e se abrindo para o mundo. Muito obrigado pela sua companhia e tenha uma boa noite.